Tema da nossa aula de História e Geografia de hoje é a conquista da cidadania e a trajetória do direito ao voto, né? Então, relembrando um pouquinho do que a gente estudou na aula passada sobre cidadania, o que é ser cidadão? Então, ser cidadão de um país significa fazer parte dele de forma plena, cumprindo com os meus deveres e usufruindo dos meus direitos. Os meus direitos e os meus deveres, eles estão em um documento que chama Constituição Federal Brasileira, né? A nossa Constituição. Esse documento, ele rege toda a nação. É esse documento que nos protege, né? Onde estão todas as leis e lá estão os nossos direitos e os nossos deveres. Nós precisamos cumprir, exigir os nossos direitos, mas também importantíssimo que a gente cumpra com os nossos deveres. Direito ao voto, né? Essa conquista, o direito ao voto, ela é relativamente recente, né? Durante o período em que o Brasil foi colônia, que durou 300 anos, só podiam se candidatar a cargos públicos e a votar nesses candidatos homens que eram tidos como homens bons, os homens que faziam parte da nobreza, os homens mais ricos, né? Em 1822, né, a partir da independência do país, quando foi elaborada a primeira Constituição brasileira, o voto ele passa a ser censitário. Não muda muita coisa. Por quê? Porque exclui a maioria da população. Quem que pode votar com esse regime de voto censitário? Homens ricos, né? Os homens que têm maior poder aquisitivo. Mulheres, indígenas, os mais pobres e os escravizados não têm esse direito ao voto. De 1889 a 1930, há uma mudança, né? Durante o período da República Velha. O voto, ele se estende aos homens alfabetizados, maiores de 21 anos, independente da renda. Porém, as mulheres ainda estão excluídas. As mulheres, elas passam a participar efetivamente das eleições apenas em 1946. Hoje, depois de muitas lutas, todos podem votar em seus representantes para o governo. Aqui eu tenho uma imagem de uma manifestação onde tem funcionários das estatais em campanhas por eleições diretas no MASP em São Paulo, de 1984. Por quê? Em 1964, ocorreu no nosso país um golpe militar que foi baseado no autoritarismo. E esse golpe, ele suspendeu o direito ao voto de toda a população até 1989. Vocês vejam que essa manifestação é de 1984, 5 anos antes. O movimento Direta Já, ocorrido de 83 a 84, teve importante atuação nessa reivindicação da retomada da participação popular, né, da participação do povo nas eleições dos governantes do país. No período da abertura política do regime ditatorial, regime da ditadura, foi criada a Constituição Brasileira de 88, que é a Constituição que nós utilizamos até hoje, que é a última Constituição, quando foi a data, né, que foi da última vez atualizada, e é que nós utilizamos até hoje. E dessa última vez em que ela foi atualizada, ela concedeu direito ao voto também aos analfabetos, e ela vigora até os dias de hoje. Ser cidadão no Brasil. Os governantes atuam na elaboração e na aplicação das leis, seguindo a nossa Constituição Federal, conhecido também como Constituição Cidadã. Esse documento é um guia para tudo que se diz respeito ao país e à sociedade brasileira. O exercício da cidadania ele se baseia no respeito a essas leis e em boas práticas para a vida em sociedade. Ser cidadão é cumprir deveres e praticar direitos que são iguais para todos. Primeira atividade do dia. Faça uma pesquisa em livros ou na internet e responda qual é o significado da palavra ditadura. Número 2. Em sua opinião, por que o direito ao voto é importante? A cidadania é feita de deveres e direitos. Para exercer plenamente a cidadania, é preciso que as pessoas lutem por seus direitos, mas também que estejam atentas aos seus deveres em relação às outras pessoas e ao lugar onde vivem. Observe algumas atitudes cidadãs na imagem a seguir. Quais você consegue identificar? Vocês já devem ter ouvido a seguinte frase: o meu limite vai até onde começa o seu. Né? Eu tenho que respeitar as pessoas, o espaço das pessoas, também tenho que exigir ser respeitado, mas não adianta eu só querer saber dos meus direitos se eu não exercer os meus deveres, né? Atitude cidadã, exercer a cidadania é saber que eu tenho direitos, é
defender os meus direitos, mas também cumprir com os meus deveres. Aqui nessas imagens eu vou circular algumas atitudes cidadãs e depois vocês observem e circule as outras, tá? Então, quais atitudes cidadãs que eu consigo identificar aqui? O menino jogando lixo no lixo, a mulher ajudando a senhorinha, o homem atravessando na faixa de pedestre, tá? Se vocês encontrarem mais atitudes cidadãs, circulem, façam registro e enviem para a professora. Direitos e deveres do cidadão. Vamos nos aprofundar um pouquinho em cada um desses itens. Então, estão entre os deveres do cidadão: contribuir com os impostos para a manutenção da ordem pública, respeitar o direito das pessoas, preservar os espaços e bens comuns, participar das eleições, respeitar a diversidade e as necessidades especiais que algumas pessoas apresentam, que também é um dever de todos. Os direitos do cidadão. Acesso à moradia, saúde, segurança e educação são direitos básicos de todos os indivíduos, de acordo com a nossa Constituição. Para conceder esses direitos à população, quem elabora a Constituição parte da ideia de que todos os cidadãos merecem ter uma vida digna, né? Que não devem passar necessidade nem viver na miséria. No entanto, o Estado é responsável por oferecer, por meio de estruturas e serviços, todos esses itens, né? Moradia, saúde, segurança e educação. Mas, por vezes, não cumpre bem essa tarefa e aí isso acaba prejudicando parte da população. É por isso que, às vezes, a gente vê tantas pessoas na rua, né? Tantas pessoas passando necessidade, tendo seus direitos básicos tirados delas. Entre as principais conquistas cidadãs estão os direitos ao voto e a livre manifestação política, né? É o teu direito de me manifestar, de participar de movimentos, de passeatas, né? Por meio desses direitos, cidadãos, eles podem interferir nas escolhas que dizem respeito ao pleno funcionamento do Estado e exigir melhorias. Atividade número 1. Em sua opinião, todas as pessoas têm seus direitos cívicos respeitados no Brasil? Por quê? Por lei, deveriam ter, mas as pessoas têm todos os seus direitos respeitados? Pensem e respondam de acordo com o que vocês entenderam. Número 2. O que você acha que é necessário para que as pessoas passem a ter seus direitos respeitados no Brasil? Vou dar a minha opinião, tá? Vocês podem usá-la como base, ou se vocês tiverem uma opinião diferente, vocês, é óbvio, né, que vão escrever a opinião de vocês. Então, o que eu acho necessário para que as pessoas passem a ter os seus direitos respeitados no Brasil? Primeiramente, uma mobilização maior dos governantes para melhorar o nosso país, mas também uma mobilização da sociedade como um todo, né? Exigindo, cobrando ativamente por essas melhorias. Então, é claro que o governo ele tem que dar toda essa estrutura para a população, mas nós, como cidadãos ativos no exercício da nossa cidadania, também temos que cobrar pelos nossos direitos, cumprir os nossos deveres e cobrar pelos nossos direitos, que estão ali sendo regidos pela Constituição. Espero que vocês tenham compreendido bem a aula de hoje, né, sobre o exercício da cidadania, nossos direitos e deveres, a conquista do direito ao voto. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me procurar, tá bom? Até a próxima aula, estudem e se cuidem.